na verdade você já se decidiu. Deixa eu explicar isso para você. Que se você ainda não se decidiu, se você é de Deus ou não, eu não sei se sou da igreja, se não sou da igreja, eu não sei se me batizo, se não me batizo, se eu assumo logo essa caminhada com Deus ou não assumo, eu ainda não estou muito decidido, eu ainda estou assim meio em cima do muro, eu não sei muito bem o que eu quero, porque quando eu estou aqui na igreja eu sinto uma paz tão boa, e a mensagem é tão maravilhosa, os louvores mexem comigo, quando o pastor fala as verdades eu digo, eita que homem de coragem, mas tem coragem de dizer isso na minha cara, e eu digo mesmo, você sai daqui consciente que é isso que você quer, eu vou tomar jeito, eu vou mudar de vida, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser de Deus. Hoje eu decidi, pastor, depois dessa mensagem, fechou, sou de Deus e ninguém me tira de Deus. Aí quando você chega lá fora, você vê lá alguma coisa que te atrai, alguma coisa que mexe com o teu coração e tira o teu equilíbrio, e você já dá aquela balançada, para lá e para cá, e aí você já começa a ter um monte de dúvida, entra em conflito, entra em parafuso, e começa a fazer um monte de perguntas e questionamentos, mas por que não pode? Por que é errado? Por que isso? Por que é aquilo? Como pode? E Deus me cerceia, Deus não quer que eu seja feliz, Deus não quer que eu curta a vida, Deus está me cerceando, então você começa a entrar em parafuso e um monte de dúvidas a respeito disso. Então deixa eu lhe dizer, se você ainda não se decidiu, então você já se decidiu. Se você não se decidiu ainda, então você já decidiu que você não é de Deus. Quando alguém ainda não se decidiu, já está decidido que não é de Deus. Porque o muro tem um dono, e quem está em cima dele pertence a esse dono. Quem é de Jesus já saltou para o lado de Jesus. Quem é de Deus, já saltou para o lado de Deus. Ah, mas eu não te culpo, e nem te jogo pedra, porque não é esse o meu papel. Jesus Cristo mesmo disse, se alguém ama o mundo, eu não o julgo, porque eu não vim para isso, eu vim para salvá-los. Porque eu mesmo já caminhei assim, um tempo da minha vida, em que eu ia na igreja, tocava guitarra, no grupo de louvor da igreja, e eu saía da igreja, ia para um baile chamado Checkmate, no Pacheco. Eu não sei se você conhece o Checkmate, conheceu o Checkmate. Esse é antigo, irmão, já estou com 50, estou com 60, lá na verdade, né? Eu só não sabia disso, porque o pastor Jeremias não pregou para mim essa mensagem. Jeremias, se você ainda não decidiu se você é de Deus ou não, então você não é de Deus. Você é do Checkmate, você é do DJ Scooby-Doo que fazia a sonora lá, enfim. Em algum momento, eu até entrava num conflito muito grande, no meio daquela barulhada toda e fumaça de cigarro para tudo que é lado. Naquele tempo tinha menos droga, né? Não tinha muita droga, mas já tinha uma galerinha lá que cheirava um pó, apertava um baseado. E eu, um ministro do altar, lá dentro, fazendo o quê? Evangelizando não era. Com certeza não. Estava lá, vivenciando o que eu realmente era, do mundo. Não era de Deus. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com o povo conflituoso de Israel, é que naquele momento, eles já tinham feito a escolha deles, eles não eram de Deus, eles eram de Baal. Mas Elias ainda lhes dá uma chance. Olha, escutem bem, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se Deus é Deus, siga a Deus. Mas agora se é Baal, então sigam a Baal. Vocês não sabem o que vocês querem. Uma hora vocês estão no templo, outras horas vocês estão servindo a Baal. Então parem com isso. Então, é a sexta mensagem que a gente vai trazer falando sobre isso. Se você quiser frutificar, você precisa tomar uma decisão. Se você quiser crescer, se você quiser prosperar, se você quiser verdadeiramente deslanchar, voar, alçar voo,
e singlar as alturas. Então você precisa tomar uma decisão. Você precisa se decidir. Sou de Deus. Pertenço a Ele. A minha vida é dele. A minha família é dele. Os meus negócios são dele. Eu sou apenas um servo, um funcionário. O meu ministério não é meu, é dele. É pela graça, é pela misericórdia que o Senhor permite que eu faça alguma coisa. Hoje, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Deus sempre enfatizou a necessidade do homem tomar uma decisão. Decidir-se sobre que caminho andar. O Senhor Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, pois havemos de agradar um e desagradar o outro. Deus colocou diante do seu povo a bênção e a maldição, e pediu que escolhessem, e os aconselhou a escolher a bênção. Também colocou a vida e a morte, pediu que o homem escolhesse. Josué também advertiu o povo de Deus sobre a necessidade de fazer uma escolha. Após a entrada na terra que o Senhor lhes deu, então ele disse: olha, se vocês querem servir ao Deus da terra, é um problema de vocês. A minha casa e eu já está decidido, nós vamos servir ao Senhor. No texto de hoje, vemos o profeta confrontando o povo de Deus a tomarem uma decisão sobre a quem serviriam, Baal ou Deus. Portanto, hoje queremos refletir sobre essa necessidade, ainda nos dias atuais, em que as pessoas vivem uma realidade dúbia, vivem uma dicotomia inconstante. Isso sempre foi um impedimento para o agir de Deus e ainda é nos dias atuais. Portanto, gostaríamos de elencar algumas razões pelas quais as pessoas amargam derrotas, estagnação espiritual, financeira e tudo mais, a partir do comportamento da indecisão. Não seja um indeciso. A indecisão é uma inimiga nossa em todas as instâncias da nossa vida. A indecisão faz com que você titubeie entre o certo e o errado, e na maioria das vezes você escolhe o errado. A indecisão prejudica o nosso desenvolvimento intelectual. Nós não sabemos o que queremos, e isso é muito ruim muitas vezes. Existem pessoas que estão com 30 anos, 40 anos, 50 anos, ainda não sabem o que querem. Ainda não se descobriram. Estão ainda fazendo experiências amorosas. Chega uma hora, gente, que não dá mais para fazer experiência. As experiências amorosas, as experiências relacionais, as experiências religiosas, as experiências com essa ou aquela igreja, as experiências com essa ou aquela denominação, é uma coisa para principiante. Para quem chegou hoje, está conhecendo hoje, não gostei dessa. Porque aqui o pastor Jeremias já pegou pesado. Primeira vez que eu entro aqui, ele já me arrebenta, já me quebra na solda, eu não vou ficar aqui. Então, é bem provável que procure um outro lugar e lá se sinta bem, o Espírito Santo opere lá. Mas na altura da história de certas vidas, já não cabe mais isso. Já se passaram muito tempo de experiências, aqui, ali, lá, acolá, com essa pessoa, com aquela pessoa, não deu certo aqui, eu vou tentar ali, não deu certo ali, eu tento lá, uma indecisão, ainda não sabe o que quer com relação a isso. A vida amorosa, a vida religiosa, está ainda batendo nas teclas das experiências. Chega um tempo que isso não é mais viável que isso aconteça. Que a gente vivencie tal imaturidade, ainda não saber o que queremos, depois de tanto tempo de caminhada, depois de tanto tempo de caminhada com Deus e também social. Eu creio que uma indecisão plausível, talvez seja dos jovens, dos adolescentes que estão
fazendo aí alguns LIPs, né, os levantamentos de interesse profissional, para poder saber o que quer da vida, não é? Fazendo alguns testes para saber, deixa eu ver se eu gosto disso, não sei qual área do meu interesse, humanas, exatas, sociais, enfim. Mas para certas pessoas não, irmão. Já era, já perdeu a graça. Não tem mais, já era, acabou o seu tempo de estar fazendo experiência. A primeira experiência foi ruim, a segunda foi ruim, então não vou repetir a terceira. Aprendi lições, quero aprender com os meus erros, não voltar a cometê-los. A indecisão é muito ruim para a nossa vida. E aquele povo estava indeciso, eles não sabiam a quem serviam, se a Baal ou se a Deus. Estavam amargando um momento muito difícil na sua vida. E o profeta Elias chega para questionar isso, para causar um impacto na vida deles. Eu não sou o profeta Elias, mas sou o profeta Jeremias, com G, que estou aqui para confrontar você nessa noite sobre decisões que você ainda não tomou na sua vida e que precisava tomar. E deixa eu dizer uma coisa para você, abrindo um parênteses aqui, que existem coisas que a gente nem precisa se esforçar muito para saber que não é bom fazermos, não é? Como, por exemplo, um vício que detona a tua saúde. Você sabe que não é bom, então eu não preciso fazer um curso para que nesse curso eu aprenda, eu seja diplomado agora e convencido de que aquilo não presta. Não, eu sei que aquilo não presta. Então, se eu sei que aquilo não presta, então já me afasto daquilo. E para isso eu não preciso ter toda essa indecisão. Mas não é tão simples assim. Sabe por quê? O Deus desse século fez o quê? Cegou. E não foi os olhos, não. Cegou o quê? O entendimento das pessoas. E uma coisa que é horrível, que destrói a vida, destrói a moral, destrói a família, destrói o caráter, destrói tudo que a pessoa tem, ela pratica, porque está com seu entendimento cego. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele disse que nós deveríamos, ele rogava pelas misericórdias do Senhor, que nós apresentássemos o nosso corpo no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e que nós não nos conformássemos com esse mundo, mas nós experimentássemos qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela renovação do nosso entendimento. Então, você e eu, todos os dias, precisamos renovar o nosso entendimento. Precisamos pedir, Senhor, renova o meu entendimento. Não permita que eu seja um cego. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. As pessoas põem diante dele a verdade, a realidade, mas ele não quer enxergar. A primeira e mais séria reflexão a fazer é que quem ainda não decidiu a quem agradar, na verdade já escolheu a quem agradar. E aí é uma palavra de confronto mesmo para nós. É uma palavra de confronto para mim e para você. Se em algum momento eu ainda não sei a quem devo agradar, então eu já sei quem estou agradando. E se não sabíamos, então começamos a saber agora, passamos a saber agora. Que se a minha conduta, se o meu dia a dia, minha vida não agrada ao Senhor, então automaticamente está agradando a outro Senhor. É confronto mesmo para o nosso coração. No contexto espiritual, entendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é absoluto. Tudo nele é absoluto. Todas as coisas nele são absolutas. Livro do